Oi, gente, bom dia. Muito bem-vindos a mais uma live necessária do nosso mês colorido. Esse mês é de conscientização, é um convite à conscientização, onde cada cor traz um alerta muito importante sobre a saúde. Já falamos sobre o Março Vermelho numa live incrível na semana passada com o Dr. Alfredo Canalini. E seguimos hoje com o Março Lilás, voltado ao câncer do colo do útero. A minha convidada é a doutora Patrícia Paturi. Ela é PhD em Saúde da Mulher. Não vou dar spoiler, fica aqui e já curte, compartilha com uma amiga, uma mãe, uma irmã, porque essa informação pode fazer a total diferença na vida de alguém. Muito bem-vindos. Está entrando uma galerinha aqui. Já vou convidar as nossas. Deixa eu chamá-la. Não esqueçam. Oi, Lígia, bom dia. Já estou aqui falando. Bom dia, Carmen. Pessoal, pedindo já para compartilhar, para curtir, para comentar, fazer as perguntas. A doutora Patrícia fez uma live, fez um story incrível ontem, convidando as pessoas para fazerem suas perguntas, que eu acho super importante. Deixa eu chamá-la aqui, doutora Patrícia. Convidada. Pronto, vamos aguardar a doutora Patrícia entrar. Já ela estará conosco. Sim. Olha ela aí, bom dia, doutora. Tudo bem? Que coisa boa, tudo coisa ótimo. Boa, estamos de violeta. Não é? Março Lilás. Maravilha. Muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o convite. Um prazer. Que linda. Muito obrigada também. Obrigada, muito obrigada. Bom dia, doutora Patrícia. Bom dia, Carmen. Já estamos aqui para já começar a nossa live. Vamos aguardar um pouquinho aí, que a Carmen está convidando todo mundo para a nossa live de hoje, para curtir, comentar, participar e enviar o link para quem ainda não está na nossa live, né? Dá tempo aí de fazer perguntas e entrar na live. Hoje nosso tema vai ser o Março Lilás. Vamos falar sobre a importância da conscientização sobre o câncer do colo do útero e também sobre outros temas, né, relativos a esse universo. Carmen, quer convidar mais um pouquinho as pessoas aí antes da gente dar a largada aqui no nosso bate-papo? Vamos dar a largada, porque a nossa live fica gravada e as pessoas vão assistindo de acordo com a disponibilidade, possibilidade. Não, vamos começar, por favor. Maravilhoso. Então, vamos começar lá, logo, falando que estimativas, né, do Instituto Nacional do Câncer indicam que o Brasil deve registrar 19 mil novos casos de câncer do colo do útero no triênio, né, 26 e 28. O tumor é o terceiro mais frequente entre as mulheres do nosso país e também é o que mais mata brasileiras até 35 anos. Ele figura entre os mais letais até os 60 anos. Doutora Patrícia, qual a importância da gente estar hoje aqui falando sobre esse tema, conscientizando as pessoas e chamando, né, um chamamento para todo mundo sobre o câncer do colo do útero, a prevenção de um câncer que pode ser tratado, né, se descoberto precocemente. Que lindo, sim. E é bem... Quando a gente ouve esses números que você traz, a gente fica, nossa, quanta gente. E isso é real. E é um câncer que pode ser evitável. No hemisfério norte do nosso planeta Terra, isso não acontece. Porque lá a prevenção, o rastreamento, ele é muito organizado. Então o câncer do colo uterino, ele não tem uma incidência, não tem novos casos. A importância de a gente estar aqui hoje, eu agradeço muito a Carmen e a vocês, é para a gente primeiro desmistificar. Tirar esse tabu. Porque é um câncer muito ligado à transmissão sexual.
de um vírus chamado HPV, que a gente vai conversar aqui sobre ele. Então, muitas mulheres têm um tabu, elas têm vergonha, elas têm medo, elas entram numa menor-valia, elas se consideram menos porque pegaram uma doença sexualmente transmissível, e não é isso. A gente aqui no Brasil, a gente ainda vive num país muito machista, quem sabe até em todo o planeta. E às vezes as mulheres de acesso mais restrito à medicina pública, quando chega lá é um doutor, não é uma doutora. E aí ela fica constrangida, não quer ir. Às vezes o marido tem um comportamento muito controlador, fala, se é médico homem, você não vai. Então, para a gente desmistificar esses tabus, é muito importante que essa causa da mortalidade, a gente vai conversar aqui, é quando já está no estágio mais avançado da doença. No início, ela não dá sinal. Então é o tabu que tem que ser desmistificado. Eu não sinto nada, para que eu vou fazer prevenção? Mas justamente por isso. Então que a gente traga muita liberdade, muita expansão, para que as mulheres possam sentir prazer com segurança, e para que elas evitem uma doença que sim vai alterar a sobrevida dela, ou de alguém que ela ama, ou de todas as mulheres do planeta. Falando aqui justamente do HPV, né, que 99% dos casos justamente são causados, né, pelo papilomavírus humano, é isso? Falei certinho aí? Sim, o HPV, o papilomavírus. O papilomavírus, que é o HPV, ele recebe nomes através de números. Tem mais de 200 números de HPV. E alguns deles estão mais relacionados à via do câncer, a via oncogênica, como o 16, o 18, alguns outros. E outros HPV estão mais ligados a lesões verrucosas, quando a mulher aparece na vulva, na genitália feminina, algumas verrugas. Geralmente essas verrugas não estão ligadas à via do câncer. O HPV, ele, como você disse, ele está presente na maioria desses casos, mas ele é um agente causal, ele causa doença, mas é muito importante a gente lembrar que ele só causa doença quando ele persiste no organismo humano. O HPV, pessoal, ele é muito pequenininho perto da nossa potência humana, ele não consegue viver sem a gente. Então, o que acontece é que quando ele entra no organismo humano, o DNA dele, a forma da genética das células se mistura com a genética humana. E alguns são bem espertinhos, vão lá no núcleo da nossa célula e mudam a maquinaria. Mas é muito importante lembrar que sem a gente, o vírus não vive. Então, a gente tem muito mais potência. Então, o que causa doença é a persistência do HPV oncogênico. É muito importante as mulheres lembrarem disso. E nós temos, mulheres e homens, capacidade de eliminar o vírus do nosso organismo. É muito importante saber disso. Você falou uma coisa importante, que é justamente a questão das pessoas se prevenirem, né? E nessa lacuna temporal de um ano, né? Que o vírus só expande e causa mais problemas se a gente não verifica ele em um ano, né? Qual é a frequência que as pessoas precisam fazer esse exame, né? Até vou relatar aqui que a gente teve, não vou falar o nome da atriz, mas a gente teve relatos recentes de uma atriz que ela contraiu HPV, mesmo estando numa relação com o marido, né, estável e tal. Quer dizer, ainda tem esse tabu também, né? Mulheres que estão em casamento ou mulheres que estão em relações já sérias, né, entre aspas, né, e constantes, acham que não precisam fazer o exame por conta disso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância desse exame e o tempo, o time para fazer esse exame. Tá. Carmen quer falar algo também? Que eu já posso contribuir? Eu queria fazer essa pergunta com relação a essa desmitificação, né? Como que a gente desmitifica isso? Porque é muito difícil a gente acreditar que hoje em dia o empoderamento das mulheres, as mulheres estão cada vez mais em evidência, cada vez mais fortes, né? Como que ainda existe esse tabu de cuidar da própria saúde, principalmente da saúde íntima. Como que se deixa um homem dizer se é um médico você não vai, ou mesmo que seja dessa forma porque ela não procura uma médica, né, uma mulher. Como a gente desmitifica isso? Porque muitas vezes eu acho que nem se trata um pouco desse tabu, mas sim do acesso ao médico. Porque, como você falou, aqui no hemisfério norte, né, é muito diferente porque existe a cultura da prevenção. A própria mulher
está educada a se cuidar. Então, não é uma cultura de propaganda, de organização do governo. Não existe campanha de prevenção aqui. Eu nunca vi, pelo menos aqui na Suíça, né? E existe a cultura da prevenção, do cuidado ao corpo. Então, como a gente desmitifica isso, falando de Brasil? É tão bonito isso, porque talvez na Suíça não tenha mais tanta campanha de prevenção, porque essa consciência já está na sociedade da Suíça. Tudo começa lá no colégio. Em casa também, quando o diálogo é amplo. Então, a educação é a base de uma nação. A educação sexual, ela faz parte. Muitas meninas jovens engravidam, pessoal, elas nem sabem que o homem ejaculando nelas poderia causar uma gestação, porque ela achava que ela também teria que ter um orgasmo para poder fecundar. Eu já ouvi muito isso. Então, ela, uai, eu não cheguei ao orgasmo, então talvez não tenha acontecido nada. Mas é porque ela não recebeu a informação. O diálogo sobre a vida sexual e sobre a sexualidade, que vai muito além do que é o ato sexual, ele precisa ser dito. Muitas mulheres que também não gostam de sentir prazer no ato sexual, isso existe também, para que elas tenham liberdade. A sexualidade é muito além do ato sexual. E como é que a gente vai aprendendo isso? No colégio, em casa, conversando. Então, o primeiro passo é a educação. Eu acho tão bonito quando você fala, nossa, aqui não tem essa campanha. Aqui no Brasil também não tem muito. A gente está aqui fazendo isso para conscientizar essas mulheres que elas precisam ir. Eu amei quando você falou, por que ela precisa da validação de um homem, de uma energia masculina, seja pai, seja irmão, seja companheiro, para que ela se permita se cuidar. Isso é muito frequente. A mulher, ela entra em contato com a dor que ela sente quando ela se sente validada pelo outro. Mas será que precisa? Se o grande mecanismo é dela com ela mesma, quem é que vai eliminar o HPV? Não vai ser alguém por ela. Então aí é um trabalho de muito autoconhecimento, muito autoamor, muita permissão por um espaço aonde socioculturalmente isso é verdade. As mulheres foram caladas. Até 500 mil depois de Cristo, achava que as mulheres não tinham alma. Olha que profundo isso. E aí depois a gente foi conquistando tanta coisa e a mulher veio a votar e a poder ir para a faculdade, tem muito menos tempo do que os homens. Então os homens têm mais essa liberdade, eles fazem menos terapia. Eles têm menos mergulho de autoconhecimento estatisticamente. As mulheres têm mais essa busca, até porque elas sentem essa dor, esse desconforto. Então isso já é legal. E é muito importante falar que a persistência da HPV está ligada, claro, a uma alimentação que não é saudável, um sono que não é reparador, mas ela está muito ligada ao que a gente sente, ao que a gente pensa. Porque o que a gente sente, o que a gente pensa, e está muito ligado aos tabus, repercute na nossa programação celular. A gente nasce com um DNA imutável, mas a expressão gênica de cada movimento dentro da nossa célula, ela muda a cada segundo e ela está diretamente relacionada ao que a gente pensa, que a gente sente. Então, se a mulher, meio como a Carmen falou, puxa vida, mas aí o seu marido não quer que você vá lá no doutor, mas é um doutor de acesso mais tranquilo, que você vive na comunidade, no Rio de Janeiro, por exemplo, e é um doutor, até porque doutoras vão ter mais medo de atender ali numa comunidade onde tem uma violência, ela se sente mais exposta. Uai, conversa com ele, assume a sua potência. Ah, não consigo, vamos tentar conseguir juntas, para isso que a gente está aqui, para ajudar essas mulheres. E realmente esse termo de empoderamento é um termo que está voltando, porque ele é importante, que está muito ligado ao alto valor, e mais do que o alto valor, ela se permitir. E se permitir também agradecer a experiência que ela teve com o HPV, e devolver com o remetente com consciência. E eu achei bonito que uma paciente minha falou, doutora, mas o remetente sou eu mesma, não é verdade? É verdade. Então a gente vai devolver com consciência, agradecer por tudo que aprendeu, porque toda dor traz um grande aprendizado, sofrimento também. E devolver com consciência e falar, agora eu não preciso mais dessa experiência, a gente se permitir isso. E o sistema imunológico está muito ligado à felicidade. E mesmo triste, a gente pode ser feliz. Isso é tão bonito. Verdade. É. Absoluto, concordo plenamente. Muito obrigada. Eu que agradeço demais. Com relação a esses exames, doutora, com relação a esses exames
permanentes, com a qual frequência a gente deve fazer. Aí já aproveitando para incluir aqui também, Sim. para você falar da vacina, né? Do Ai, HPV, legal. principalmente Vacina para do os nossos HPV, jovens, né? importantíssima. Sim, imagina em países com um sistema de vacinação já organizado contra o vírus do HPV, nossa, já caiu 90% novos Olha, casos sobre câncer do colo uterino. Então isso é uma realidade, isso é uma ciência, é uma vacina que super dá certo, ela é uma vacina preventiva. O ideal é que ela seja tomada antes da criança, do jovem começar a vida sexual. Ela pode ser feita para homens, para mulheres e a partir dos 9 anos de idade. Aqui no SUS do Brasil, que é a medicina pública, ela é oferecida dos 9 aos 14 anos gratuitamente e até os 45 para casos especiais, mulheres que passaram por casos oncológicos, mulheres que têm o sistema de defesa baixo. Então, a vacina ela é muito importante. Ela não mata o vírus e ela não cura a doença, mas ela vai evitar que a pessoa entre em contato com aquele vírus e o vírus permaneça nela. Essa é a grande história. Por isso que algumas pessoas falam, puxa, eu tomei a vacina, eu me contaminei, mas pode ter sido por outro vírus. Mas seguramente ela tem uma potência imunológica muito mais interessante para conseguir eliminar o vírus que ela está tendo contato, porque ela foi vacinada. A vacina é essencial. A vacina tem que ser expandida. Em relação ao período de quando fazer a prevenção, toda mulher que sente alguma coisa, algum desconforto, precisa buscar um médico para examiná-la e principalmente na sua intimidade. Está doendo quando eu tenho relação sexual, eu estou com uma secreção diferente pela vagina e por aí vai. Nos estágios iniciais da doença, a doença não dá sinal. É muito importante falar isso. É microscópica a história. Daí a importância do Papa Nicolau. Quando a mulher tem um Papa Nicolau, que é o exame preventivo do colo uterino, que um médico vai olhar no microscópio aquelas células, quando ele está normal, ela volta daqui a 1 ano. E aí, se ela tem 2 exames normais, ela pode até ser de 3 em 3 anos. Quando tem a possibilidade de fazer, é muito interessante. Mas aí ela tem que lembrar, sim, que ela precisa fazer o exame de mama, que ela precisa ser examinada na genitália, porque é algo que ela também não consegue. Não é que ela pare de ir ao médico. Ela deve continuar indo. Mas em relação àquela prevenção, ela está protegida. E quando tem o estudo do HPV, que não é no sangue, é ali também nas células do colo uterino, se ela não tem HPV, ela pode até passar para 5 anos. Mas isso, muito importante, se ela está fazendo sexo seguro. Então, assim, se ela tem um companheiro fixo, que tenha um acordo entre eles. Se tiver uma relação extraconjugal, use preservativo. Para as que não têm uma relação mais sólida, é o que eu digo ou sei lá, quem gosta de ter múltiplos parceiros, usar sempre o preservativo. Não significa que uma mulher está há muitos anos casada com alguém, isso é muito importante falar, isso é um tabuzaço também, vamos desmistificar esse tabu. Aí ela está casada lá há um tempão, e aí, aparece o HPV. Ai, meu Deus, meu marido me traiu. Tem nada a ver, gente. Pode ser um HPV que ela teve contato lá na adolescência, lá em outro momento, e baixou a imunidade, ela não conseguiu eliminar aquele vírus do organismo dela, e ele é reativado. Os homens, antigamente a gente pesquisava se o homem tem ou não HPV. Só que tem que fazer uma peniscopia, entra pela uretra. Não é porque é só doloroso, é porque tem um índice muito alto de falso negativo. Então, o que acontece? Ele pode ter o vírus e não mostra. Aí viram outro tabu. Você tem ou não tem? Você tem ou não tem? Então, esse é um tabu muito importante. Quando você tá com alguém que é seu parceiro, que é seu amor, seja homem, seja mulher, porque mulheres gays que só tiveram relação com mulheres também pode ter HPV. Então, não necessariamente precisa da penetração peniana. Eu tenho pacientes que não tiveram penetração peniana. A vulva com a vulva, o sexo oral. Então, lembrar que ali é uma parceria. Quando aparece um HPV persistente, assim, o que aconteceu quando isso aconteceu? Acho que vale uma grande reflexão, assim. O que eu estou passando nesse momento? O que eu ouvi que não foi interessante? Que sonho que eu quero viver que eu não estou conseguindo ir à frente? Ter uma reflexão, um momento íntimo muito grande. Porque lembra, tudo isso que causa desconforto em nós, cai o sistema imunológico. E à medida que a gente vai ficando em paz e ressignificando, Carmen tem uma maestria nisso, tem um livro lindo sobre isso. Isso tudo aumenta o sistema imunológico. E isso traz saúde, traz vida.
É verdade. Com Eu acho que certeza. a desmitificação vem da informação, né, É a doutora? Com informação. Porque eu acho que tem muitos fatores aí, tem muitas vertentes que entram nessa questão. Eu tenho o vírus, não tenho o vírus, eu contraí porque o meu marido não, de repente você já tinha, mas ele não desenvolveu, a sua imunidade baixou. Isso. Eu acho que tudo isso vem da informação. E ela é essencial, que eu já falei aqui no início, gente, a informação, ela já é o melhor caminho para o processo de cura, né? Quando você informa no sentido de prevenção. Carmen, Sim. você. Deixa eu perguntar um pouquinho aqui para a Carmen. Já volto com você, doutora Patrícia. Você já falou aqui, né? E aí na Suíça existe um controle muito grande, né? De todos os tipos de câncer e prevenção. Você chegou a tomar vacina, tomou aqui no Brasil, tomou na Suíça. Queria também que você falasse um pouco, porque você descobriu o seu câncer inicialmente, né? Foi diagnosticado erradamente como um tumor no útero, né? Um cisto no ovário, se eu não me engano. E, na verdade, serviu para descobrir outras coisas também. Então, conta um pouco sobre isso para a gente. Bom, é assim, gente, a minha história é um pouco diferente, né? Eu fui esterectomizada com 20 anos. Descobri o câncer com 19, fazendo uma quimioterapia mais que brutal. Então, eu não acredito que nenhum vírus resista a uma quimioterapia daquelas. E eu nem tinha relação sexual nenhuma, eu era virgem. Então, a minha história é completamente diferente. Eu acho que uma realidade de um risco de câncer de colo de útero, ele não faz parte da minha realidade, né? Mas a prevenção, com certeza. Eu tinha 19 anos e fui eu mesma quem sentiu um volume no meu abdômen e a gente correu para fazer um exame ginecológico, o que eu ainda não tinha feito até então, né, com 19 anos, aí por isso entra de novo essa questão da prevenção. Na minha época, eu sempre menciono também, né, 19 anos a 37 anos não correspondem aos 17, aos 19 anos de hoje em dia. As mulheres são muito mais informadas e atentadas para essas coisas do que na minha época. Então, eu não sentia nada, eu não tinha relação, então, né, eu nunca tinha visitado um ginecologista. Foi a primeira vez e, na verdade, o diagnóstico de um cisto de ovário foi uma negligência médica. Eles não fizeram o diagnóstico que deveriam ter sido feito e eu voltei para casa com cisto de ovário, sendo que algumas semanas depois a minha barriga toda tinha uma metástase. Então, não foi por causa do cisto de ovário, na verdade, foi um diagnóstico totalmente errado, Sim, que levou, né, um pouquinho depois a ser descoberto um câncer tão raro e agressivo, no tanto que me deram simplesmente 2 meses de vida, né? E aqui na Suíça, eu nem sei se naquela época existia vacina, eu nunca tomei vacina nenhuma para prevenir doença sexualmente transmissível, eu nunca tomei. Aqui na Suíça, o rastreamento cervical, ele é meio, como a gente poderia dizer, ele é meio negligenciado, né? Ele é uma coisa meio que ocasional. A pessoa vai fazer, é a própria mulher que toma essa iniciativa. Não existe nenhuma campanha de prevenção. Mas, como eu falei anteriormente, é uma questão cultural. As mulheres têm essa consciência de cuidado do corpo, como a população inteira, não é só a feminina, não. Aqui o pessoal se cuida bastante, tem mesmo essa relação muito importante com a alimentação, com o esporte, né, com a atividade física. Então, tudo isso está relacionado. E como a doutora Patrícia falou, é uma questão de educação, então isso vem de casa. Já começa, é cultural mesmo, é em casa, que passa para a escola, as pessoas que têm uma consciência muito maior, né? Então, aqui eles aplicam a vacina, ela existe, ela vai de 14 durante a adolescência, né? E ela pode ser recuperada até os 26 anos, quem não fez essa vacina na adolescência. Depois do que isso, mais não. Mas o câncer de colo do útero aqui, pelo que eu pude pesquisar,
ele é muito raro, ele vai de Muito. 200 a 250 casos por ano, matando 70 pessoas. Então, Sim. é uma coisa ainda não, né? Graças a Deus, é uma coisa mínima. E se a gente comparar com o Brasil, lógico, com o Brasil não existe comparação, mas a gente pode fazer uma pequena comparação com o Rio de Janeiro, né? A Uhum. Suíça, ela ainda é um pouco menor do que o Rio de Janeiro inteiro. Em questão de população, ela é metade da população do Rio. A gente tem aqui em torno de 8 milhões de habitantes e o Rio 16. Mas se a gente comparar em termos de proporção, o Rio de Janeiro tem 7 vezes mais em casos de novos casos e casos de morte, né? Relacionados ao vírus e ao câncer do colo de útero. Então, mais do que provado, gente, para mim é uma questão de conscientização. E eu acho que Sim. isso não vem do próprio governo. Não, isso é uma conscientização pessoal. A pessoa tem que saber que a prevenção depende dela, não depende de sistema de médico nenhum, porque o sistema de médico ele vai tratar a doença já. Mas eu acho que antes dela chegar é o ato de amor próprio. Você tem que se cuidar, você tem que se prevenir, mesmo relacionado à informação e ao cuidado. Cuidado mesmo com a saúde, que é a alimentação, a atividade física, a saúde mental, né, doutora? Eu acho que eu falo sempre, a nossa mente tem muito poder. E a mente está Muito. relacionado à espiritualidade também. Sim. Como você trata as coisas que acontecem na sua vida é que faz a total diferença. Não tenho dúvida disso. Total diferença, tão Doutora bonito de ouvir. Patrícia, Nossa. É, conta. doutora Patrícia, queria que você falasse como é que você tem visto, né, se avançou no Brasil, né, trazendo aqui para a nossa realidade, desde que começaram com a vacina, que é uma coisa recente, né, a vacina desde quando, né, e também começaram uns trabalhos em escolas, ainda são temas polêmicos aqui no Brasil, né, de educação sexual. Então, você viu avanços, né, nessa conscientização dessa população jovem, né, que também no Brasil, cada vez mais jovens, né, iniciando essa vida sexual, né? Queria que você falasse um pouco Olha, sobre isso. sim, a consciência do autocuidado, do auto-amor. E, muito obrigada por compartilhar a sua história, Carmen, porque sim, o câncer do colo uterino é um problema de saúde pública nos países ainda em desenvolvimento como o Brasil. Então, claro que os nossos líderes, os nossos governadores, as nossas lideranças, presidência e tudo mais, têm a sua responsabilidade. Porém, se a população não tem consciência, ela nem consegue aproveitar essa possibilidade. Então, o que acontece no hemisfério norte é que sim, e lembrando que quem coloca os nossos líderes na liderança somos nós. Então, é trazer uma autorresponsabilidade, sim, com muito amor, com muita clareza, com muita leveza. A oferta no nosso Brasil, ela ainda não é organizada, a gente não tem um sistema de rastreamento organizado. O que é rastrear? Pegar uma população saudável, sem sintoma algum, numa faixa etária determinada, oferecer um exame. E ali vão ser detectadas doenças no início, com chance de cura muito grande, ou mesmo prevenção. E aí a gente tem o câncer do colo uterino, o câncer do cólon, preta de ultrossíos com uma bandeira muito grande. A partir dos 45 anos, todo mundo tem que fazer uma colonoscopia. Ah, mas o Brasil consegue oferecer isso no SUS? Não. Então, ser divulgado? Não. Mas cabe à população saber que isso existe, para que ela solicite isso, para que isso seja solicitado. O comportamento da sociedade, uma sociedade que tem mais informação e consciência, primeiro ela consegue expressar o que ela sente. Segundo, ela consegue se manifestar na busca dela. Ela não se coloca numa postura de vitimização. Ela coloca, e nem tampouco na dramatização, ela consegue enxergar o problema, ela consegue criar uma estratégia de solução e chamar aliados. Ah, mas eu não sou a liderança política naquela sociedade. Mas você é a Carmen, você sou eu, você é a nossa professora que está aqui coordenando. E isso tudo já vai gerando um movimento.
Mas é que isso não dá ibope, né? Se a gente estivesse aqui falando com todo respeito, eu amo maquiagem, mas se a gente estivesse falando de maquiagem, ia ter 300 mil pessoas. Mas cada um faz o que gosta. Eu também ouço sobre maquiagem. Cada um entrega o que a gente precisa. A gente gosta de falar sobre prevenção, sobre saúde, sobre vida, por motivos óbvios. Eu tenho as minhas histórias pessoais, a minha história profissional, Carmen é dela e a nossa professora também. Então é muito importante que cada um tenha esse protagonismo. O que eu gosto de fazer na vida? Pronto. Eu sempre dou o exemplo do ovo. Eu não sei fazer ovo frito legal, com a clara tostadinha e a gema molinha. Não sei. Então, quem sabe fazer, me põe um vídeo no YouTube que vai contribuir com a minha vida. O meu café da manhã vai ser mais legal. Eu vou conseguir fazer para minha família esse ovo que eu gosto tanto. A gente vai se divertir. Porque as pessoas falam assim, você é médica, a Carmen já é uma professora, já é uma comunicadora, é mais fácil. Não. Todo mundo, quando a gente tem um talento, isso é seguro na humanidade. Quando a gente tem um talento, que é algo que a gente gosta de fazer, né, a gente vai se qualificando naquilo, mas o talento é eu gostar de cuidar de mulheres com tumores ginecológicos. Aí eu me capacito nisso. O atleta tem o talento de dar a cambalhota dele. Aí ele se capacita naquilo, vai ficando um atleta de alta performance. Todo mundo, quando tem um talento, tem alguém para receber essa entrega. E quando a gente extravasa esse talento, isso fica muito legal. A gente fica muito feliz. É um comportamento que muda uma frequência vibracional, que a gente traz o conteúdo da espiritualidade, que é fazer o que é sagrado para você. E quando a gente está fazendo o que é sagrado pra gente, o nosso sistema imunológico, e aí, quem sabe, Carmen achou esse menu, esse sagrado, porque uma jovem de 19 anos, e geralmente o câncer do colo uterino, quando não está ligado ao HPV, que é somente 3% dos casos, ele é muito mais agressivo. Então dispara com metástases mais rápido. Então pode ter sido essa sua história tão desafiadora. E confundir ovário com colo uterino é muito comum numa ultrassonografia. A ressonância magnética com contraste, muitas mulheres não assinam que não quer fazer o contraste. Tem que fazer contraste venoso. Senão a gente, na área da medicina, não consegue ver a diferença. Porque ali na pelve fica tudo junto e misturado. Então, como não era um diagnóstico provável, porque é raro, não está ligado ao HPV, as coisas acabam se perdendo. Como é que a gente cuida disso? Com uma boa equipe, com bons médicos, especialistas, trazer aqui a potência do especialista, pessoal. Quando eu vou pintar o cabelo, eu vou no colorista, eu não vou na minha manicure. A minha manicure escolhe lá, né? Então, assim, saúde. Busquem um especialista, existe um especialista em cada doença. Quem faz cirurgia plástica muito sabe disso. Quer operar o nariz? Vai no coleguinha que faz nariz pra caramba. Não vai nunca que coloca sua prótese na mama. A potência do especialista, que isso também está ligado à educação. Como é que eu busco o especialista? Primeiro eu preciso saber que ele existe. Então isso é muito, muito, muito interessante. E é muito importante falar, como vocês trouxeram aqui, o HPV, ele só causa doença quando ele persiste no organismo. Então, pronto. Então, qual o nosso goal? Potencializar essa mulher e esse homem, porque o homem também pode ter de canal anal, de pênis, de boca, laringe, orofaringe, para que a gente consiga eliminar esse vírus, para que a gente não manifeste a doença. Antes do vírus manifestar o câncer, ele manifesta lesões precursoras. Aí que é a grande beleza. A grande possibilidade de cura também. Numa sociedade organizada, com um sistema planejado de prevenção, a gente vai pegar a lesão antes de virar câncer. E a gente trata, só que ela é microscópica, ela não é visível ao olho humano. Ela vai ser detectada através do preventivo. O preventivo veio alterado, a gente detectou uma lesão precursora antes de ser câncer do colo uterino, vulva, vagina, ânus, que também estão ligados ali àquela área. Corrige, trata a lesão e aquilo não vira câncer. Aí a gente vai ter que potencializar essa mulher, autoamor, espiritualidade, consciência, autorresponsabilidade e aí terapia, vamos chamar os nossos psicólogos, os nossos queridos terapeutas, os nossos psicanalistas, toda a equipe que vai ajudar para que ela potencialize, porque o bisturi não mata o HPV, nem tampouco a radioterapia e nem a químio. Olha. Então, quem vai eliminar o vírus é a gente. Esses tratamentos oncológicos vão tratar a doença, o tumor, mas não o agente causal. Olha que interessante. É tudo questão da imunidade, né? Que é o que o corpo responde. O nosso corpo, ele é uma máquina muito, muito fascinante. Para mim, é muito maravilhoso você conseguir, quando você consegue escutar o seu próprio corpo.
Porque a doença, lógico, ninguém quer ficar doente, né? A gente, quando está Sim. saudável, a gente não atenta para os sons que o nosso corpo emite. Mas quando a gente passa por problema muito sério, a gente começa a entender como o nosso corpo funciona. E para mim é muito mágico isso, porque com o tempo, lógico, foram inúmeras cirurgias, inúmeros tratamentos. Então, durante todo aquele processo ali, eu não tinha muito esse discernimento, né? Conforme o tempo foi passando, eu fui me recuperando e eu fui me aproximando cada vez mais de Deus, é que você vai controlando a sua espiritualidade e a sua mente, você vai percebendo como que a sua cabeça tem poder, como que você consegue dominar as dores, as emoções. Gente, eu não estou falando isso como nenhum guru, não, tá? Eu tenho meus momentos, assim como eu sempre falo, eu escolhi ser sol todos os dias, mas eu tenho meus momentos, meus dias nublados também. Também tenho minhas conversas ali, tete a tete com Deus, né? Porque ele mesmo fala, no mundo tereis aflições, e não são poucas as que a gente encontra, as que a gente confronta, mas saber lidar com elas, né? É sempre a pergunta do quando você inverte do porquê eu e para que eu, então você consegue ali dominar essa questão. E a nossa imunidade, ela é essencial. A Covid estava aí mesmo para provar isso. O meu marido nunca fez protocolo nenhum de segurança com relação a mim. E ele mesmo, ele também tinha essa certeza. Ele falava, a sua imunidade é muito mais forte do que qualquer outra pessoa que eu conheço. Então, esse vírus não vai pegar você. E, sabe, essa certeza, ela é impressionante. E, de fato, ele nunca fez nenhum tipo de protocolo por eu pertencer a essa cadeia de risco, né? Que, né, normalmente se fala por causa do câncer. Não, a minha imunidade era tão forte como a de qualquer outra pessoa que nunca teve o vírus ou nunca teve as células do câncer proliferadas, né? Então, gente, é a mente, ela tem muito poder. Então, você tem esse poder sobre o seu corpo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Doutora Sim. Patrícia, com relação aos tratamentos, né? O que você vê de avanços, né? Você já está há muitos anos, né? Nessa trajetória, né? Sim. Já tivemos muitos avanços. A cura hoje em dia, como você falou, uma vez a doença instalada, né? Ela é facilmente curável. Como é que estão esses avanços de tratamento? A medicina, a ciência, ela está com muito avanço em relação à tecnologia, à cirurgia, à imunoterapia, à quimioterapia, mas eu acho que com avanços extremamente limitados com o que a Carmen traz. Eu vou falar dos avanços da parte técnica, que eles são muito, mas eu acho que chegou uma hora que a gente está em 2026 e muitas pessoas vêm falando disso, sobre a nova Terra, sobre a nova consciência, e a gente consegue elevar a energia do nosso planeta através da energia dos habitantes desse planeta. Então, a gente ainda vive num país em guerra, com muita morte, com muita agressividade, com muitas coisas cruéis sendo normalizadas. Então, como é que a gente pode transformar isso quando é natural a gente sentir raiva, porque eu gosto muito daquele desenho do Inside Out, o Divertidamente, que ele desmistifica o tabu também da raiva, da tristeza, do nojo, do medo e da alegria. Nós somos seres humanos, então a gente veio para sentir essas 5 emoções. Sentir raiva, medo, nojo e o medo é comum, mas permanecer nessa frequência vibracional pode sim causar adoecimento. Então, como é que a gente transforma o medo numa sensibilidade, numa intuição? Como é que a gente transforma a raiva numa coragem imensa? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente transforma o nojo com respeito e inclusão? A alegria já está ali na alegria, mas trazendo que tudo isso é felicidade. Porque a Carmen fala com tanta maestria e é uma vivência vivenciada, então você precisa ser muito respeitado. É algo muito doído que transformou numa flor de lótus, que resplandeceu e traz essa energia solar. A ciência conversa pouco sobre isso. Na ciência, os cardiologistas são os mais
à frente nisso. A Sociedade da Cardiologia já tem protocolos ligados à espiritualidade e cardiologia. A oncologia faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. A gente criou um comitê de espiritualidade para a gente consiga trazer isso no dia a dia, na praticidade. Como é que a gente traz isso para a pessoa? E isso é muito sagrado, porque o que aconteceu quando isso aconteceu? E às vezes, Carmen teve uma experiência com 19 anos. Então, talvez na vida dela não tenha acontecido nada, mas talvez na vida da mamãe dela, da vovó dela, da bisa dela. E ela vem com essa potência transformadora, quem sabe, para quebrar um padrão naquele núcleo. E aí vem com uma transformação muito grande. Ah, precisa adoecer e sofrer para isso? Geralmente não. Mas no planeta Terra é muito comum. Porque é um despertar, é uma mudança de mindset sagrada. Então, isso é muito lindo. Na parte da ciência, muitas coisas estão evoluindo. Em relação ao câncer do colo uterino, e trazendo a Carmen com 19 anos, isso começou a acontecer com muitas outras jovens. E aí, vários países se reuniram e montaram um grande estudo que se chama o CONSERVE, que foi publicado em 2021, estudo multicêntrico, com vários países incluídos. Tiveram algumas lideranças, como o professor da Colômbia, um queridíssimo, o René Pareja, até anotei o nome dele para nos crescer, a Kathleen Shammer dos Estados Unidos, do MD Anderson, com a possibilidade de preservação da fertilidade no câncer do colo uterino inicial. Quando ele é avançado, já com metástase e a doença saiu do colo uterino, isso não é mais possível porque traz um risco de vida para essa mulher. Mas o Conserves mudou a nossa perspectiva e a gente começou a preservar a fertilidade de muitas mulheres. E aí nessa linha vem um trabalho muito recente, de 2024, uma canadense, a Marie Plant, que ela traz o SHAPE Trial, que a gente fazia cirurgias maiores no câncer do colo uterino. E ela traz uma cirurgia menos agressiva, com mais preservação e conseguindo preservar o ovário, não tirando estruturas adjacentes como paramétrio, então um pós-operatório mais tranquilo, mais suave, mais leve. O avanço aí da cirurgia robótica, da cirurgia minimamente invasiva, às vezes o colo uterino pode, às vezes não pode, o mundo está conversando, o linfonodo sentinela, que é o Senticol que está acontecendo, não necessitando mais fazer uma linfadenectomia extensa, muitos trabalhos acontecendo em relação a isso, e países em desenvolvimento são uma grande contribuição. Hemisfério Norte tem a liderança e a parte financeira de nos ajudar na pesquisa, mas eles não têm a casuística. Como Carmen falou, a gente tem 20 mil mulheres aqui tendo câncer de colo uterino, e lá tem só, sei lá, menos de 100. Então, são sistemas organizados. Como é que vai fazer um estudo com uma casuística pequena? Daí é bonito, essa junção humana, que juntos somos um, e juntos somos mais fortes, de juntar vários países em desenvolvimento, já desenvolvidos, organizados na prevenção, desorganizados na prevenção. Aqui eu ofereço para a minha população, aqui eu não consigo. Tem países quando a mulher não vai fazer o preventivo, ela recebe uma carta em casa. Cadê você? Então... Mas como disse a Carmen, será que precisa disso? Se a gente oferece educação, clareza e consciência, vamos buscar também que isso faz parte da nossa cura, mas aí tem que buscar, tem que achar. Não vale querer buscar, que é o que acontece aqui. A mulher não tem acesso, o doutor não está lá, não tem material, papapá. E aí ela acaba postergando e acabam as histórias acontecendo. Então, tem muita coisa acontecendo na parte dos colegas da oncologia clínica, imunoterapia chegando. E, de novo, o Brasil é um país em desenvolvimento, assim como outros, contribuindo muito para esses estudos. China contribuindo muito, Índia contribuindo muito, e com muitas vezes lideranças americanas, francesas, da Suíça. E a gente vai transformando e trazendo saúde para a humanidade. Mas esse ponto que Carmen trouxe em relação à espiritualidade e o físico, na minha percepção, também vivenciada como cuidadora e como paciente, é primordial. E com relação à fertilidade, isso é uma pergunta frequente das mulheres, né? Justamente por essa falta também de informação geral, né, e tal, as pessoas ficam apreensivas com relação a doenças relacionadas ao trato todo, né, de útero, ovários e aparelho feminino, né, produtor feminino, e o HPV. Como é que se dá a fertilidade dentro desse panorama? Interessante essa pergunta. O HPV ele não altera a fertilidade das mulheres. Tá? Isso é um fato. Não tem associação. Não tem associação. A mulher pode ter um parto normal até com HPV? Incrível, pode.
Muitas nem sabem que tem. Porque lembra de novo, não vai causar nada. Muitas vezes ela se cura durante a gestação, porque ela entra num sistema imunológico interessante, entra em outro momento, muitos hormônios, e o HPV até tende a ir embora. E lembra que a maioria da população é uma endemia, tem contato com HPV. Então, ele só vai causar doença se ele persistiu no organismo, e principalmente os oncogênicos. Daí a vacina, alguém escreveu ali, muito linda, que tomou a vacina nonavalente. Isso é muito importante, isso é outra diferença. Talvez na Suíça, eles já ofereçam a nonavalente no SUS, que pegam 9 tipos de vírus oncogênicos ligados à via de câncer. O sistema nosso aqui começou oferecendo a bivalente, com 2 tipos, depois a quadrivalente, que pega 2 tipos oncogênicos e 2 ligados à via da verruga, e agora a gente tem a nonavalente, mas somente na clínica privada. E é uma cirurgia. Meu cérebro já está pensando na cirurgia que eu vou fazer. É uma vacina que, para a população brasileira, ainda é uma vacina com preço elevado, porque ela passa de R$1.000 a dose. Então, isso é um caminho interessante também, quando é que vamos acessar a nonavalente no SUS, mas mais do que isso, para que os papais e as mamães motivem as crianças de ir, porque olha só, pessoal, olha o tabu. Eu vou vacinar minha filha de 9 anos contra o HPV? Então significa que ela vai começar a relação sexual precoce? Não! Significa que ela vai começar na hora que ela quiser, com a consciência que ela tiver, conversando com o pessoal em casa, que são as pessoas que são os cuidadores, os tutores dela, com uma segurança. Então tem muito tabu em relação à própria vacina do HPV. Acha que isso é uma libertinagem. Socorro! A vacina do HPV já tem países que têm essa consciência, 90% dos casos do câncer do colo uterino caíram. Então a vacina traz uma perspectiva de um Brasil, falando aqui da minha nação, sem câncer do colo uterino, que é um absurdo, ele ainda é o terceiro que mais mata. Eu trabalho no sistema público aqui também, trabalho no INCA. Gente, o diagnóstico do câncer do colo uterino é feito em estágio muito avançado, com índice de mortalidade muito alto. E a princípio, rastreamento no Brasil começa com 25 anos, vai até os 64. Como o Carmen falou, a gente tem uma casuística também abaixo de 25 e acima de 64. E aí a Organização Mundial de Saúde vem conversando se a gente amplia isso, se não amplia, mas a princípio, jovens abaixo de 25 anos não precisam fazer preventivo. Por quê? Mesmo tendo relação sexual antes dos 25. Começou com 25, a partir dos 25 tem que fazer. Tá? Mas por quê? Porque ela tem um sistema imunológico, a princípio, muito potente. Então, se está conectado com a HPV essa doença, ela vai eliminar esse vírus. E principalmente se ela foi vacinada. Faz sentido? Porque senão a gente começa com o que a gente chama de overtreatment. Viu uma lesão, fez uma biópsia, já tirou um pedacinho do colo uterino. Aí a lesão não foi embora, mas ela ia embora daqui a 3 meses, provavelmente, pela estatística da ciência. Aí tira um outro pedaço. E aí a gente começa a fazer um tratamento exacerbado, que também não é adequado. O tratamento exacerbado e o tratamento minimizado, pouco, fazer muito e pouco, não é interessante para a saúde. Quem é que vai saber o que vai fazer exatamente? Um especialista. Em tumores ginecológicos, em ginecologia oncológica. Faz esse chamamento para as pessoas fazerem seus preventivos, fazerem todas essas ações e iniciativas antes de chegar nesse ponto, né? O que você conta para a gente sobre isso? Quanto tempo, quem tem que fazer? Vamos relembrar aqui, porque teve gente que entrou depois na nossa live. Então, quantas vezes a gente tem que, com quanto tempo, essa dose da vacina não é única, né? Porque você já falou que tem vários tipos, né? Então, vamos relembrar um pouquinho isso aqui para as pessoas que chegaram agora na live, fazer já isso mentalmente, anotar tudo que precisamos fazer. Vamos. E tão bonito, estão falando, também na Itália, vacina nonavalente no SUS. Olha que bonito, alguns países já conseguem oferecer, a gente vai conseguir. Eu creio. Nós vamos conseguir. Mas para a gente conseguir, a nossa taxa de vacinação tem que estar boa. Em países que têm uma taxa elevada de vacinação, obviamente o governo vai investir mais. E obviamente a sociedade vai cobrar mais. E nesses países a gente já está tendo sucesso no resultado. Um índice caindo do câncer do colo uterino. Então é muito importante, obviamente os nossos governantes precisam entender essa importância.
Todos os seres humanos chegam através de mulheres nessa existência terrena, então vamos honrar o feminino na Terra, e aqui a gente está falando de doenças do feminino, homens também adoecem com HPV, mas hoje aqui a gente está falando no nosso Março Lilás, a conscientização do HPV, a prevenção do câncer do colo uterino, que é um câncer que ainda mata muito em países em desenvolvimento como o nosso Brasil, e é um câncer que pode ser evitável. Evitável. Ah, mas eu fazia preventivo todo ano e aí apareceu um câncer. É raro. A maioria das pessoas, grande maioria, vai aparecer uma lesão precursora causada pela persistência do HPV oncogênico. Aí a gente vai tratar essa lesão precursora não indo para câncer. Se for para câncer, vai pegar o câncer muito no início com chance de cura. O câncer no início tem chance de cura de 90% ou mais. Quando está em estágios avançados, ele cai para quase metade do percentual de cura. Então, a Carmen é uma pessoa de muito sucesso. É um caso de sucesso, é um caso de vitória, é um caso de vida, é um caso de luz. Então, é um milagre lindo, mas quem gerou esse milagre foi você, que se percebeu merecedora, que se percebeu manifestando, que entrou na onda do milagre. Porque eu creio muito nisso. Às vezes o milagre está aqui, o anjão está aqui, seja a consciência inspiradora, a fonte criadora, a gente está tão focado no problema que a gente não vê. Tá aquela asa assim, tocando na gente, a gente não vê. Então você olhou para isso. Isso é um grande chamado. Mais até do que a periodicidade, que eu já vou falar, é assim, pessoal, a gente tem um problema e tem a solução. Nós, seres humanos, temos a tendência de ficar sempre o problema. Só que a solução está aqui. E a solução, ela às vezes, ela é invisível, ela fala baixinho. E ela sempre vem da nossa alma, da nossa essência. Então, olha para isso, porque em tudo há solução, de verdade, em tudo há solução. Mas a gente precisa olhar para isso e se permitir. Só que a gente não é educado a isso, a gente é educado a olhar o problema e ir lá e resolver. Só que a forma de resolver pode estar aqui. Então a gente precisa olhar para isso, para esse chamado, para essa luz, para esse algo invisível que a gente não teve o treinamento, mas que agora em 2026 a gente está falando muito mais disso. Quando eu era adolescente eu nem sabia que eu podia fazer terapia, sabia nem que existia. Aí fui me entendendo com as minhas coisas. Então, hoje está muito mais amplo, tem muita coisa no YouTube, tem muita coisa legal, tem a gente aqui falando disso, e também sigam falando com a gente, que a gente vai dar suporte, trazer possibilidades e trazer essa praticidade de olhar para a solução no cotidiano. Porque muitas pessoas devem estar pensando, como é que eu percebo que está aqui essa solução? Todos nós temos, porque todos nós temos o merecimento. A diferença é que um se permite, outro não, por muitas crenças e tudo mais. A periodicidade, toda mulher merece e deve ir numa consulta ginecológica para ser examinada. Isso ainda é um tabu, porque é uma consulta muito intimista, a mulher fica com o corpo nu. Claro, fica com a camisola, com o cobertor, mas ela fica com o corpo nu. Então, muitas vezes ela tem medo, ela tem receio, ela não se sente confortável. Acho tão lindas as minhas pacientes falam, ai, não me depilei. Mas não, a gente nem pensa em como assim se depilar. Fica tranquila. É muito importante, obviamente, ter higiene íntima. Muitas pessoas também que têm limitação financeira e de educação, elas não têm consciência com a autohigiene. Então, muito importante saber cuidar. Não precisa de excesso de sabão, gente. Não precisa, a vagina não gosta de química. É água, sabãozinho neutro. Então não precisa ficar também passando muito. O sabão líquido machuca menos do que o sólido. Porque fica, agora tem negócio de botar perfume, não sei o quê. Pessoal, a nossa genitália não curte muita química. Nós somos seres naturalistas na essência. Então quanto menos química no nosso organismo, melhor. Sempre que for possível, uma vez ao ano, começar a partir dos 25, todas as mulheres que já têm relação sexual, começar a fazer o preventivo a partir dos 25 anos, teoricamente iria até os 64, mas eu recebo muitas mulheres que se mantêm em atividade sexual ou física, ou querem entender melhor a sexualidade, então pelo Ministério da Saúde não faria mais preventivo, mas ela vai ao ginecologista, tem que cuidar da mama, a mama dá seguimento. E o rastreamento vai ser feito com Papa Nicolau e é onde há a possibilidade com o estudo do HPV junto, porque isso faz diferença. Maravilhoso. Carmen, o que você gostaria de falar um pouco mais aqui sobre o nosso papo de hoje? A gente está quase chegando ao fim da nossa live, vou até ver aqui quais perguntas ainda chegaram, enquanto você fala um pouquinho mais aí. Exatamente, eu queria complementar o que a doutora Patrícia está falando com relação ao merecimento, né?
porque eu sempre ressalvo nas minhas lives que a minha família foi muito importante no meu processo de cura, né, doutora Patrícia, porque ela me blindou de toda a gravidade do problema, né? Então, eu outro dia estava numa reunião e a gente comentou alguma coisa sobre a questão do medo, né? Porque muita gente até hoje tem medo de falar não só a palavra, como medo de enfrentar a própria doença. E eu costumo muito ressalvar isso, que foi uma coisa que me salvou, foi não ter sabido a gravidade. Porque é a questão mesmo do você ter a solução. E no meu caso, eu sou assim até hoje. Eu sou uma pessoa que eu não quero me aprofundar na doença. Eu prefiro me concentrar na cura, né? Então, aquilo que me salvou foi exatamente a minha concentração em ficar curada. Eu sabia que o problema era grave, eu sabia que eu estava com uma doença muito grave, mas eu não me concentrava nela, eu me concentrava na cura. Então, eu não tinha medo, eu não tinha absolutamente medo nenhum, eu sabia que aquilo ia passar, porque eu não vivia aquela doença, eu vivia o pós-doença, sabe? É assim, eu visualizava o que eu queria fazer no meu futuro, e era aquilo que me movia, então eu não me concentrava em momento nenhum. Eu tinha que fazer, eu estava passando por aquilo tudo, mas eu estava existindo naquele momento, não estava vivenciando aquele momento com toda a intensidade dele, porque eu sabia que ele ia passar. E eu não tinha medo de enfrentar a doença. A fé é confiar no invisível. Você falou isso também. A solução é invisível e você só pode se agarrar a uma delas, que é a fé. E essa foi a que me manteve em pé para atravessar todo esse vale da sombra da morte, que não foi, aliás, não foi um vale, foram vários, né? Mas sempre guiados pela minha fé e a certeza de que eu não ia morrer. Eu sabia que aquilo ia passar, eu tinha absoluta certeza. E o medo nunca fez parte do meu processo. Maravilhoso. Doutora Patrícia, algumas questões que surgiram aqui, né, com relação ao chamamento para os jovens, né? Vamos falar agora especificamente dos jovens. No Brasil, nós temos jovens cada vez mais, né, iniciando sua vida sexual precocemente. Então, só uma fala para esses jovens buscarem também a primeira consulta, né, da ginecologista, e também tomar a vacina, um chamamento para os jovens. Excelente, isso é maravilhoso. Adoro. E o jovem está ali se conhecendo e muitas vezes ele não recebe essa informação. A consulta ginecológica ou urológica também para o homem que quer tirar suas dúvidas, ela não necessariamente está associada à realização do preventivo. Então, se vai ser uma jovem antes dos 25, tendo ou não relação sexual, é necessária essa consulta para explicar como é que evita a gravidez, para falar o que é o sexo seguro, para trazer consciência para ela. Muitas vezes ela não tem esse espaço acolhedor em casa. E aí quando eu vou trazendo esse espaço para ela mesma, através do meu cuidado, da minha entrega, ela vai ficando atenta, expande isso inclusive para as amigas e para os amigos e para o namorado dela. Então é muito importante ter consciência. É muito importante, assim, a vacina do HPV não vai autorizar as pessoas jovens que ainda não têm uma relação sólida, mais monogâmica, sei lá o que é uma relação sólida, né, pessoal? 2026. Então, o importante é usar o preservativo. O preservativo é muito importante porque ele vai impedir a contaminação. O que eu percebo é a jovem, quando ela coloca um contraceptivo, seja DIU ou usar um anticoncepcional, ela fica muito preocupada que não vai engravidar e começa a não usar preservativo. E os homens, muito ainda, pelo menos no Brasil, do que eu escuto das falas, muitas vezes eles não levam o preservativo, a menina fica constrangida de tirar o preservativo da bolsa, ela acha que é uma menor-valia, é considerada vagabunda, não sei o que, já estava aí com preservativo. Então isso volta para o início da nossa fala. Autoamor, consciência, responsabilidade, inclusão. Para que isso parece simples, mas é complexo. E é difícil, mas é fácil. A mulher, ela precisa ter essa autoridade, essa liberdade de tirar a camisinha da bolsa. E se o coleguinha não quiser usar, não vai rolar.
Porque ela vai namorar ainda muita gente. Então, isso é um perfil de comportamento. Faz exercício depois da menopausa, geralmente quem já fazia exercício. Lida alguém com uma dor, com um olhar espiritual, quem já fazia isso. Porque na hora que as coisas estão acontecendo, é mais complexo. Então, a grande mensagem é: procure um especialista, tire as suas dúvidas, converse sobre sexualidade. De novo, que não é só atividade sexual, é muito além disso. A sensação de prazer, pele, olhos, cheiro, enjoo, prazer, gosto, não gosto. Conhecer a genitália feminina, que é mais difícil do que os homens olham mais a própria genitália. Então, fica muito atento, muita pornografia. Gente, isso aí daqui a pouco já vai começar a acabar no planeta. Pornografia é interessante, mas ela é irreal. Então, os jovens se cobram muito, muita autocrítica, muita comparação. Isso tudo que a gente precisa curar. E a gente entrar num contexto muito íntimo, muito nosso, com a nossa essência. Quando Carmen diz que não estava focada na doença, ela não estava na negação. Não, de jeito nenhum. Isso é muito importante que todos percebam. E nem tampouco numa positividade tóxica. Ela sabia, ela entendia, ela compreendia, só que ela foi além, ela teve consciência. Porque a gente entende, a gente compreende. Eu entendo que eu tenho que usar preservativo, tenho que fazer preventivo. Eu compreendo que eu tenho que ir, mas você não tem consciência ainda. Muitos de nós não temos. Então a gente precisa ter a consciência. Eu sei que eu tenho que fazer meus exames cardiológicos preventivos, mas acho que eu não estou com consciência, né? Porque eu mesma não marquei os meus. Então eu tenho que ir lá no meu cardiologista e trazer essa consciência. Eu não preciso infartar para buscá-lo. Então isso é um mindset, isso é um pensamento. E é isso que a gente está querendo trazer aqui. Porque quando a gente olha para a solução, e a solução ela é muito introspectiva, ela é muito bonita, ela é muito sagrada, ela chega a ser até misteriosa para nós humanos, porque existem também vibrações que querem que a gente compre mais remédio, que a gente vai fazer isso e aquilo. Né? Existem muitas indústrias. Então assim, vamos acordar. A gente é responsável pela gente. Não adianta eu tomar um remédio se aqui dentro tá tudo desorganizado, de coração, sabe? Então precisa dar um realinhamento, uma reorganização. A doença é um grande chamado para isso, o luto é um grande chamado para isso, as dores são um grande chamado para isso, que ninguém fica igual diante de uma notícia muito difícil, e eu sou uma pessoa que comunico muitas notícias difíceis. Eu tento de verdade despertar essa potência, despertar o que eu gosto de falar da beleza oculta. A beleza oculta diante desse cenário tão desafiador, que a gente sabe que é desafiador. Então o início da vida sexual também é desafiador. E todo mundo acha que é o máximo. É muito legal. O que eu pego de meninas traumatizadas, com trauma, homens também que não conseguem manter ereção, os namorados que vão lá marcar consulta comigo e ouvir. Então vamos desmistificar. Somos humanos, passamos situações difíceis, há soluções, busquem pessoas que podem apoiar a todos nós nessas soluções, e principalmente inclusão, mais amor, mais paciência, mais um olhar generoso com o outro, sem julgamento, e que a gente tenha um espelho muito sagrado de quem nós somos. E se está percebendo que esse espelho está meio sujo, dá uma limpadinha com muita autorreflexão, terapia, amorosidade, para que a gente consiga fluir com muita saúde, que é o nosso bem maior. Maravilhoso, maravilhoso. Olha, hoje a nossa live aqui trouxe mais do que informações, né? A gente trouxe toda essa consciência humana que a gente precisa ter, falado por uma especialista que nos embasa ainda mais, né? Que a gente às vezes fala, o especialista, né? A ciência não vai falar sobre isso, e falou, né? Bom, a gente está encerrando quase a nossa live. Queria ver, Carmen, o que você tem para nos contar aí, para falar, amarrar esse nosso bate-papo de hoje? Já é a mensagem final? Eu acho que a gente, não sei se tem uma pergunta, acho que não, porque eu vi aqui, a gente elencou tudo que o pessoal foi perguntando. É tão rápido, né? Quando a gente está conversando, tá falando de coisas tão boas, o tempo passa muito rápido. A gente nem percebe. Eu estou vendo os comentários aqui, eu só quero agradecer, pessoal, muito obrigada por comentar, por compartilhar. Mesmo como eu falei no início da live, informação pode ser muito importante, fazer a total diferença na vida de alguém. Eu estou lendo aqui sobre alimentação, a gente sempre fala que, para mim,
foi o que eu disse no início. A Suíça, lógico, o hemisfério norte aqui, ele tem essa consciência ainda bem presente, né? A questão do cuidado do corpo, o cuidado da alimentação, e para mim é um fator essencial. A alimentação, para mim, ela tá ali junto com a prevenção, porque eu acho que quem se alimenta consciente, porque até para se alimentar tem que ter consciência do que você está botando para dentro. Eu falo sempre, nosso corpo é um templo sagrado. Eu fiz um encontro da universidade uma vez com uns amigos e eu fiz esse comentário, e um amigo meu que é muito filosófico, assim, sabe? Ele é muito pensador, ele ficou olhando para mim assim, ele falou assim: Carmen, nossa, sabe que eu nunca mais vou esquecer essa frase. O nosso corpo é um templo sagrado e não é qualquer coisa que eu coloco dentro dele. E isso é fato. Quando você tem consciência de que o que você coloca para dentro é o que vai externizar, você passa a se conscientizar e passa a comer menos bobagem. Então, a minha mensagem final, gente, é sempre a mesma. Desistir nunca é uma opção, seja o problema que for, né? E a prevenção, assim como o cuidado, é um ato de amor. Então, cuide do seu corpo com muito respeito, da saúde com muita responsabilidade e da vida com total gratidão. Porque não é sobre esperar a doença chegar, mas sim escolher a vida todos os dias. Muito obrigada por essa live maravilhosa, doutora Patrícia. Olha, de coração. Eu amei, maravilhoso. E eu amei uma frase que uma pessoa muito querida lhe escreveu, que ela parece a HPV Sem Tabu. Ela falou: prevenção é responsabilidade compartilhada. Isso, nós somos um. Inclusão, amorosidade, sincronicidade, abertura. Olha, muito obrigada. Tem vários homens também aqui, muitos outros homens estarão presentes nessa live que vai ficar gravada. Então expandam isso, expandam isso. O silêncio não é prevenção. Que bonito que ela escreveu ali. Exato, vamos falar sobre isso. É permitido! É permitido ser feliz, é permitido ter saúde, é permitido transbordar as suas dores e ressignificá-las. Muitíssimo obrigada por uma vida mais leve, sem tabu, com muito mais saúde e com muita responsabilidade, porque é a gente que pode fazer a mudança. Muito obrigada. Delícia. Maravilhoso. Maravilhoso, gente. Olha, uma live super interessante. Quem não teve a chance de vê-la completa, vai estar lá gravada no perfil da Carmen. Também passe para outras pessoas, né? Porque é super importante o que a gente falou hoje aqui. E na semana que vem a gente espera vocês de novo aqui, na terça-feira, 8h30. O nosso tema vai ter relação com o que as meninas falaram hoje aqui sobre alimentação, que é sobre o intestino, que é o nosso segundo cérebro. Olha só que interessante. Então, espero vocês aqui na semana que vem. E a gente vai ter um papo muito bacana. E até lá. Beijinho para todo mundo. Obrigada, Carmen, mais uma vez. Doutora Patrícia, sem palavras para te agradecer. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Uma honra, um prazer. Um beijo grande para todo mundo. Obrigada, doutora Patrícia. Até a próxima. Tchau, tchau. pessoal. Até breve. Até breve. Tchau, tchau.